Regime de bens são normas que regulam as relações patrimoniais dos integrantes de um casamento ou de uma união estável, ou seja, vai trazer toda uma regulamentação relativa à propriedade e à administração dos bens, que podem existir desde antes do início do casamento ou da união estável, ou terem sido adquiridos posteriormente, durante a convivência ou durante o casamento. Essa forma de aquisição pode ser onerosa, através de doação ou herança, e o que entra, o que não entra, a partir de que momento que entra, vai depender do regime de bens que o casal optar. A regra geral da nossa lei civil hoje diz que as pessoas têm que ter liberdade para escolher qual é o melhor regime para o seu casamento ou para a sua união estável. Então elas podem estar optando pelo regime da comunhão parcial de bens, pelo regime da comunhão universal de bens, pelo regime da separação de bens, pelo regime da participação final nos aquestos ou pelo regime misto, em que se escolhe regrinhas de um regime, regrinhas de outro, une aí como melhor convir para o casal e formam as regras aí das questões do seu regime de bem, das questões patrimoniais. Só para vocês entenderem, então, se existe uma regra geral que a gente pode escolher, é porque existe uma exceção. Então, algumas pessoas, em decorrência de alguns fatores que ainda não foram resolvidos durante a sua vida, ou em decorrência de alguns critérios de idade, não podem estar fazendo escolha, não podem estar com essa liberdade de escolha de qual o melhor regime de bens para o seu casamento ou para a sua união estável. Essas pessoas necessariamente, então, entram no regime da separação obrigatória de bens. Outra questão importante é com relação aos efeitos dos regimes de bens, quando que iniciam e quando que se encerram. O início dos efeitos dos regimes de bens para o casamento é na data da celebração do casamento civil, não é na data de celebração do casamento religioso. Então é na data que os nubentes, lá na habilitação para o casamento, escolheram para estarem celebrando. Então, a partir desse dia começa a surtir os efeitos do casamento civil. Na união estável, ou é a partir da data que a união estável inicia, ou é a partir da data que os conviventes estipulam num contrato particular ou no instrumento público qual que é o regime para aquela união estável e quando que ela inicia. Para a união estável, se o casal não fizer então um contrato, seja ele particular ou público, o regime cai na regra geral. O regime é o da comunhão parcial de bens. Então, se quiserem estar escolhendo outro regime, precisam necessariamente estar fazendo aí um instrumento particular ou público para escolher esse outro regime. E com relação ao fim dos efeitos do regime de bens, com relação aos casais ou aos companheiros ou os cônjuges em vida, ele encerra na separação de fato. O que isso quer dizer? O STF entende que não é no dia do divórcio e nem no dia da dissolução da união estável, seja ela judicial ou extrajudicial. É no dia que o casal resolver que não quer mais continuar o casamento ou continuar a união estável. Então, a partir desse dia, a partir da separação de fato, não surte mais os efeitos, até porque pode ter uma longa distância aí entre o dia da separação de fato e o dia que efetivamente o divórcio for decretado ou a dissolução da união estável. Ou também, os efeitos do regime de bens também cessam na morte de um dos cônjuges ou de um dos companheiros. E é isso.